Vultos do Espiritismo apresenta Helena Petrovna Blavatsky. Foi uma das figuras mais notáveis do mundo no último quartel do século XIX. Ela abalou e desafiou de tal modo as correntes ortodoxas da religião, da ciência, da filosofia e da psicologia, que é impossível ficar ignorada. Foi uma verdadeira iconoclasta ao rasgar ponto e fazer em pedaços os véus que encobriam a realidade. Mas porque estivesse a maioria presa às exterioridades convencionais, tornou-se o alvo de ataques e injúrias, pela coragem e ousadia de trazer à luz do dia aquilo que era blasfêmia revelar. Lenta mas seguramente, os anos se encarregaram de fazer-lhe justiça. Apesar das invectivas, considerava-se feliz por trabalhar a serviço da humanidade, e deu provas de sabedoria ao deixar que as futuras gerações julgassem a sua magnífica obra. Helena Petrovna Han nasceu prematuramente à meia-noite de 30 para 31 de julho, 12 de agosto pelo calendário russo, de 1831, em Ekaterinosla, na província do mesmo nome, ao sul da Rússia. Tão estranhos foram os incidentes ocorridos na hora do seu nascimento e por ocasião do seu batismo, que os serviçais da família lhe predisseram uma existência cheia de tribulações. Helena foi uma criança voluntariosa, oriunda de uma linhagem tradicional de homens e mulheres influentes e poderosos. A história dos seus antepassados é a história mesma da Rússia. Séculos atrás, os nômades eslavos erravam através da Europa Central e Oriental. Tinham formas de governo próprias, mas quando se estabeleceram em Novgorod, fracionaram-se em feudos que se desavieram entre si. Não sendo possível chegarem a uma conciliação, chamaram em seu auxílio Rurik, 862 AD, chefe de uma das tribos errantes de Rus, homens do norte ou escandinavos que andavam à cata de mercado e procurando estender o seu domínio. Rurik veio e organizou em Novgorod o primeiro governo civil, que se constituiu em um centro opulento de comércio com o Oriente e o Ocidente. Foi ele o primeiro soberano e reinou pelo espaço de 15 anos. Durante sua vida, o filho Igor e o sobrinho Oleg consolidaram-lhe o domínio no oeste e no sul. Kiev tornou-se um grande principado, e aquele que o governava era virtualmente o soberano da Rússia. Ao longo dos séculos, os descendentes de Rurik ampliaram as suas conquistas e a sua autoridade sobre todo o país. Vladimir I, em 1015, escolheu o cristianismo como religião do seu povo, e o chamado paganismo desapareceu. Yaroslav o Sábio, em 1034, elaborou códigos e os direitos russos. O sexto filho de Vladimir XI, 1113-2024, foi Yuri, o ambicioso ou Dolgotolki. Este apelido persistiu como título de família. Yuri fundou Moscou, e sua dinastia deu origem aos poderosos grão-duques, cujos governos se caracterizaram por lutas violentas entre eles próprios. As hordas Monseizis, em 1224, tiraram partido das divergências e sujeitaram os grupos turbulentos que se rivalizavam em sede de poder e posição. Mas Ivan III, um Dolgorolki, libertou-se em 1480 do jugo mongol, e Ivan IV exigiu ser coroado czar, arrogando-se à autoridade suprema. Com a morte de seu filho terminou a longa e brilhante dinastia dos Dolgorolki. Mas a família ainda exercia influência nos dias dos Romanov, até a morte da avó da senhora Blavatsky, a talentosa e culta princesa Helena Dolgotolki, que se casou com Andrei Mikhailovich Fadeev, o mais velho da linhagem Dolgorolki, da qual os czares Romanov eram considerados um dos ramos mais novos. Vê-se, pois, que a família de Helena pertencia à classe superior na Rússia, com tradição e dignidade a preservar, sendo conhecida em toda a Europa. Helena era uma rebelde, e desde a infância sempre manifestou desprezo pelas convenções, o que não a impedia de compreender que as suas ações não deviam molestar a família, nem lhe ferir a honra. Seu pai, o capitão Peter Han, descendia de velha estirpe dos cruzados de Mecklenburg, os Rothenstern-Han. Em virtude de, aos 11 anos de idade, haver perdido a mãe, mulher inteligente e devotada à literatura, Helena passou a adolescência em companhia de seus avós, os Fadeev, em um antigo e vasto solar de Saratov, que abrigava muitos membros da família e grande número de criados e servidores, por ser o seu avô Fadeev governador da província de Saratov. A natureza de Helena estava fortemente impregnada de uma inata capacidade psíquica, de tal modo que constituía sua característica predominante. Ela se dizia e o demonstrava, dotada da faculdade de comunicar-se com os habitantes de outras esferas, ou mundos invisíveis e sutis, e com os entes humanos que consideramos mortos. Essa potencialidade natural foi posteriormente disciplinada e desenvolvida. Sua educação recebeu a influência da posição social da família e dos fatores culturais então imperantes. Assim, ela era hábil poliglota e tinha excelentes conhecimentos musicais.
De sua erudita avó herdou o senso científico e a experiência, e partilhava dos pendores literários que pareciam correr nas veias da família. Em 1848, com a idade de 17 anos, Helena contraiu matrimônio com o general Niceforo V. Blavatsky, governador da província de Erivan, que era um homem já entrado em anos. Existem muitas versões sobre a razão desse casamento, que não foi do seu agrado, ela o demonstrou desde o primeiro momento. Após 3 meses, abandonou o marido e fugiu para a casa da família, que a encaminhou ao pai, receando ser obrigada a voltar para o general Blavatsky, tornou a fugir, no caminho, e durante vários anos correu o mundo em viagens, cheias de aventuras. O pai conseguiu comunicar-se com ela e fez-lhe remessa de dinheiro. Ao que parece, manteve-se ela ausente da Rússia o tempo suficiente para poder legalizar a sua separação do marido. Em 1851 Helena, agora senhora Blavatsky ou HP, teve o seu primeiro encontro físico com o mestre, o irmão mais velho ou adepto, que fora sempre o seu protetor e a havia preservado de sérios perigos em suas irrequietas travessuras da infância. A partir desse momento, passou ela a ser a sua fiel discípula, obedecendo-lhe inteiramente a influência e diretiva. Sob a orientação do mestre, aprendeu a controlar e dirigir as forças a que estava submetida em razão de sua natureza excepcional. Essa orientação conduziu-a através de várias e extraordinárias experiências nos domínios da magia e do ocultismo. Aprendeu a receber mensagens dos mestres e a transmiti-as aos seus destinatários, e a enfrentar valentemente todos os riscos e incompreensões no seu caminho. Seguir o rastro de suas peregrinações durante o período desse aprendizado veio em constante atividade pelo mundo inteiro. Parte do tempo ela o passou nas regiões do Himalaia, estudando em mosteiros onde se conservam os ensinamentos de alguns dos mestres mais esclarecidos e espirituais do passado. Estudou a vida e as leis dos mundos ocultos, assim como as regras que devem ser cumpridas para o acesso a eles. Como testemunho desse estágio de sua educação esotérica, deixou-nos uma primorosa versão de axiomas espirituais em seu livro The Voice of Silence, A Voz do Silêncio. Em 1873, HP. Blavatsky viajou para os Estados Unidos da América, a fim de trabalhar na missão para a qual fora preparada. A alguém de menos coragem a tarefa havia de parecer impossível. Mas ela, uma russa desconhecida, irrompeu no movimento espiritualista, que então empolgava tão profundamente a América e, em menor escala, muitos outros países. Os espíritos científicos ansiavam por descobrir o significado dos estranhos fenômenos, e se defrontavam com dificuldades para abrir caminho em meio às numerosas fraudes e mistificações. De 2 maneiras tentou HP. Explicá-los. 1. Pela demonstração prática de seus próprios poderes. 2. Afirmando que havia uma ciência antiquíssima das mais profundas leis da vida, estudada e preservada por aqueles que podiam usá-la com segurança e no sentido do bem, seres que em suas mais altas categorias recebiam a denominação de mestres, embora outros títulos também lhes fossem conferidos como os de adeptos, shons, irmãos mais velhos, hierarquia oculta, etc. Para ilustrar suas afirmações, HP. Escreveu Isis Unveiled, Isis sem véu, em 1877, e The Secret Doctrine, A Doutrina Secreta, em 1888, obras ambas, ditadas a ela pelos mestres. Em Isis sem véu lançou o peso da evidência colhida em todas as escrituras do mundo e em outros anais contra a ortodoxia religiosa, o materialismo científico e a fé cega, o ceticismo e a ignorância. Foi recebida com agravos e injúrias, mas não deixou de impressionar e esclarecer o pensamento mundial. Quando HP foi enviada aos Estados Unidos, um de seus objetivos mais importantes consistiu em fundar uma associação, que foi formada sob a denominação de The Theosophical Society, Sociedade Teosófica, para pesquisas e difundir o conhecimento das leis que governam o universo. 2. A sociedade apelou para a fraternal cooperação de todos os que pudessem compreender o seu campo de ação e simpatizassem com os objetivos que ditaram a sua organização. 3. Essa fraterna cooperação tornou-se a primeira das 3 metas do trabalho da sociedade, as quais foram durante muitos anos enunciadas nestes termos: formar um núcleo de fraternidade universal na humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. Fomentar o estudo comparativo das religiões, filosofias e ciências. Investigar as leis inexplicáveis da natureza e os poderes latentes do homem. Foi recomendado à senhora Blavatsky que persuadisse o coronel Henry Steele Olcott a cooperar com ela na formação da sociedade. Era um homem altamente conceituado e muito conhecido na vida pública da América, e tanto ele como HP
B. Tudo sacrificaram em prol da realização da tarefa que os mestres lhes haviam confiado. Ambos foram para a Índia em 1879, e ali construíram os primeiros e sólidos alicerces do seu trabalho. A sociedade expandiu-se rapidamente de país em país. Sua afirmação de serviço pró-humanidade, a amplitude de seu programa, a clareza e a lógica de sua filosofia e a inspiração de sua orientação espiritual ecoaram de modo convincente em muitos homens e mulheres que lhe deram um mais firme apoio. H.P. B foi investida pelos mestres com a responsabilidade de apresentar ao mundo a doutrina secreta, ou teosofia. Ela era a instrutora por excelência. Ao coronel Olcott foi delegada a incumbência de organizar a sociedade, o que ele fez com notável eficiência. Como era natural, esses dois pioneiros encontraram a oposição e a incompreensão de muita gente, especialmente H.P. B. Mas ela estava preparada para o sacrifício. Como escreveu no prefácio de A Doutrina Secreta, está acostumada às injúrias, e em contato diário com a calúnia, e encara a maledicência com um sorriso de silencioso desdém. A fase mais brilhante e produtiva de H.P. B foi talvez a que se passou na Inglaterra entre os anos de 1887 e 1891. Os efeitos do injusto relatório da Sociedade de Investigações Psíquicas 1885, acerca dos fenômenos que ela produzia, assim como os dos ataques desfechados pelos missionários cristãos da Índia, já haviam em parte desaparecido. Ao seu incessante labor de escrever, editar e atender à correspondência, somava-se a tarefa de formar e instruir discípulos capazes de dar prosseguimento à sua obra. Para este fim, organizou, com a aprovação oficial do presidente Coronel Olcott, a seção esotérica da Sociedade Tel 6 Fica. Em 1890 contava-se em mais de 1 milhar o número de membros que se achavam sob a sua direção em muitos países. A doutrina secreta se define por seu próprio título. Expõe não a doutrina secreta em sua totalidade, mas um número selecionado de fragmentos dos seus princípios fundamentais. 1. Mostra que é possível obter uma percepção das verdades universais, mediante o estudo comparativo da cosmogonia dos antigos. 2. Proporciona o fio que conduz à decifração da verdadeira história das raças humanas. 3. Levanta o véu da alegoria e do simbolismo para revelar a beleza da verdade. 4. Apresenta ao intelecto ávido a intuição e a percepção espiritual os segredos científicos do universo para sua compreensão. Segredos que continuarão como tais enquanto não forem entendidos. H.P. B faleceu a 8 de maio de 1891, deixando à posteridade o grande legado de alguns pensamentos dos mais sublimes que o mundo já conheceu. Ela abriu as portas, há tanto tempo cerradas, dos mistérios, revelou uma vez mais a verdade sobre o homem e a natureza, deu testemunho da presença na Terra, da hierarquia oculta que vela e guia o mundo. Ela é reverenciada por muitos milhares de pessoas, porque foi e é um farol que ilumina o caminho para as alturas a que todos devem ascender. Josephine Hanson. Adiar, 1938. Do livro A Doutrina Secreta, ed. Pensamento, São Paulo, 1973. Volume I.